Seguindo com as divisões de circunferência, vamos agora fazer a divisão de 8 partes. Para fazer a divisão de 8 partes, iniciaremos o traçado da divisão de 4 partes, traçando uma linha ao centro, dividindo a circunferência em 2 partes iguais. Isso me gerou 2 pontos. Aplicarei a técnica de mediatriz, uma abertura maior que o centro. Arco em cima e embaixo. No outro extremo, arco em cima e arco embaixo. Com esse cruzamento, vou alinhar a régua e vou traçar a divisão de 4 partes. Com a divisão de 4 partes realizada, vou traçar usando os pontos de quadrante, bissetrizes, dividindo os ângulos retos em ângulos de 45 graus. Ponta seca no quadrante, abertura além do centro, utilizando uma referência visual mesmo. Paro no próximo quadrante, com a mesma abertura, e obtenho o cruzamento. Então, só para vocês enxergarem o que está acontecendo com a minha circunferência, eu vou traçar a primeira divisão. Então, desse lado, tem um ângulo de 90 graus, e desse outro lado, 2 ângulos de 45 graus. Vou replicar o mesmo procedimento nos outros quadrantes. Abertura maior que o centro, arco de um lado, arco do outro, arco de um lado, arco do outro lado. E finalizo no último quadrante com o mesmo processo. A divisão de 8 partes foi gerada aplicando a técnica de bissetriz. Nesse ponto, se você quiser aumentar o número de divisões, você pode replicar as divisões, o processo de bissetriz, e aumentar o número de divisões. Então você vai dobrar para 16 partes. Fazendo agora a divisão de 12 partes, vamos novamente partir da divisão de 2 partes, pontos nos extremos de quadrante, mediatriz, até atingir a divisão de 4 partes. Apliquei a mediatriz, divisão de 4 partes, realizado. Então, tanto na divisão de 8 quanto a de 12 partes, a minha divisão inicial será 4 partes. Agora, com os meus pontos de quadrante, vou aplicar o conceito do ângulo de 60 graus equivalente ao raio da circunferência. Apanhei o raio da circunferência com o compasso, ponta seca no quadrante, e vou transferir 60 graus de abertura.
Se eu tenho um ângulo reto, totalizando no caso 90 graus, e faço uma marcação com 60, fico com a seguinte divisão: 60 graus com esta abertura e 30 graus com essa abertura. Então, desse ponto até esse 60, deste até esse 30. Invertendo para esse outro ponto quadrante, vou lançar a partir dele mais 60 graus. Com isso, lancei 60 graus desse ponto até este, restando para mim 30 graus nesse ponto, e no total do quadrante, 3 divisões de 30 graus. Então, 12 partes será atingida após eu replicar essa traçagem nos outros quadrantes. Então, vou parar a ponta seca do compasso no quadrante e vou traçar o ângulo de 60 graus nos outros pontos da circunferência. Traçando todas as divisões, vou ter aqui 12 partes na circunferência. Desse ponto em diante, se eu quiser um número maior de divisões, continuo aplicando a bissetriz em cada uma das divisões de ângulo. Então, em cada ângulo, vou dividir ele ao meio, e assim vou duplicando o número de divisões até eu atender a minha necessidade.